Irmãos, queria compartilhar com os irmãos, horário já bastante avançado, mas queria compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre o Ide e proclamai o Evangelho. É um texto nosso bem conhecido, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro 2, 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santo Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti e clamar que a Tua graça e a Tua misericórdia seja conosco. Como já foi orado, Senhor, que o Senhor nos conduza dentro da Tua graça, da Tua bondade, e que a Tua palavra possa trazer paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido nosso, e ele é muito jóia porque ele fala duas coisas essenciais. É como a nossa identidade diz quem somos, de onde viemos, onde nascemos, que nome do nosso pai, da nossa mãe, né, e nossa data de nascimento, etc., nossa foto. E esse texto ele fala duas coisas fundamentais: aquilo que nós somos e para que fomos chamados. Então nós somos, como diz a palavra, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós somos tudo isso mesmo para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar de Jesus a cura para a vida humana. A vida humana, depois do pecado, que ficou muito conturbada. Como diz a palavra, se o homem se perdeu, o homem se desviou, o ser humano, quando fala homem e mulher, se tornou inimigo de Deus, rebelde, independente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não desistiu do seu propósito, mas enviou o seu Filho amado, para que Ele venha e nos dê vida, e vida em abundância. Então, queridos, o Senhor deixa na palavra muito, muito claro esse chamado para a gente ir, para a gente anunciar, para a gente compartilhar com o outro aquilo que a gente tem ganhado, para a gente poder levar ânimo, esperança, porque nós temos um mundo perdido. Não se engane. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim: puxa, a gente vê aqui, foi ontem, eu não sei quem foi que estava falando, a gente vê aqui uma pessoa eu não sei qual foi a rede social que ele falou, mas a pessoa lá estava um relacionamento, tudo muito legal, tudo muito bonito, de repente sumiu, porque o relacionamento acabou. Então, assim, a gente vai vendo quanta luta, quanta dificuldade, quanta aparência. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, existe muita aparência, porque esse mundo não vive pela verdade, ele vive pela aparência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se ir corrompendo com essas coisas. Então, às vezes, quando a gente vai apresentar uma pessoa, a gente vê as pessoas apresentando uma pessoa, esse é fulano de tal, ele trabalha com isso, ele é doutor naquilo, ele mora em tal lugar, e a gente vai
sem perceber, eu digo a gente ser humano, a gente vai dando um cartão de visita completamente dentro do mundo, mas totalmente fora de Deus. Porque, na verdade, o que Deus está gerando em nós é um caráter de Cristo. O que Deus está gerando dentro de nós é a vida dele. É isso que Deus está querendo achar. Então, queridos, assim, tem alguns textos só para a gente poder lembrar, mas Mateus 28 diz, né, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia como Jerusalém, tanto em Samaria, até os confins da terra. Então, outro texto, Lucas 10:2, que fala lá, olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Não fala que são poucos cearenses, não. São poucos os trabalhadores. Mas orai para o dono da seara, para que ele mande os ceifeiros, para que ele mande os trabalhadores. Segunda Coríntios 5:8, é um texto que eu gostaria de ler, porque é um texto que é muito forte com relação a isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, abre para a gente, por favor. A partir do 18, 2 Coríntios 5:18, diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Queridos, é um texto tão claro que nos fala do ide e anunciar o Evangelho, que nos fala do ir e compartilhar com o outro tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Mas uma coisa que é muito importante que a gente entenda, e aquele texto primeiro que a gente leu fala sobre isso, é que aquilo que a gente veio anunciar é uma notícia muito maravilhosa. É chegado entre vós o reino de Deus. Nós viemos trazer uma notícia. É chegado o reino. O mundo estava perdido, o mundo estava longe, mas o reino de Deus chegou. Jesus veio trazer luz sobre as trevas. Lembra que lá no nosso chamado, vós sois com vista, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, tudo isso resume também numa coisa muito jóia, que é esperança. O mundo se perdeu, o inimigo nos enganou, nós perdemos a filiação, perdemos a paternidade, perdemos aquela vida tranquila, governada pelo Senhor. A humanidade caiu no mundão, cada um fazendo o que quer,
tomando as suas próprias escolhas, suas próprias atitudes, o mundo uma bagunça, mas há esperança. Deus não se arrependeu, não mudou do seu propósito, Ele continua com o propósito dele, de ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho Jesus, para que Ele receba toda a glória. Então, queridos, Deus é Pai e Ele quer receber toda a glória. E Ele compartilha essa glória com quem? Com quem que Ele fala que Ele deu a glória? Para Jesus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Deus deu a seu Filho honra e glória no céu, na terra e debaixo da terra. Deus deu ao seu Filho o seu próprio nome, chamado Senhor. Jesus não era Senhor. A Bíblia diz que Jesus se torna Senhor quando Ele morre naquela cruz. Jesus, em João 17, pede a Deus: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de Ti, antes que houvesse mundo. Deus fala assim: não. A glória que de Deus tinha para o Filho era muito maior, era ser Senhor, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra diz que foi precisamente para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Para ser Senhor. Foi precisamente para isso que Ele veio. Viveu, morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Romanos 14, versículo 9. Mas diante disso, queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender justamente essa posição do ser humano. Porque o inimigo, como sempre, vai tentar nos enganar. Como sempre, o inimigo vai tentar dar uma sapateada para nos tirar da verdade. Então, queridos, nós precisamos compreender a situação do homem, da humanidade. Quando eu falo homem, por favor, entendam homem e mulher. Do ser humano, da humanidade. No pecado, no Éden, a humanidade se desviou da presença de Deus. Então, queridos, nós nos perdemos completamente e nos tornamos inúteis. Romanos fala isso de uma forma clara. Romanos capítulo 3 fala disso claro. Fala que o ser humano se tornou egoísta. Deixa eu dar uma olhadinha no texto aqui, só para não me perder. Romanos, versículo, olha só, o testemunho de Deus do que o homem se torna. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Diz assim, deixa eu ver só o versículo. Versículo 10 em diante. Não, vamos do 9. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que quer dizer judeus como gregos, queridos? Judeus, povo de Deus, povo escolhido de Deus. E gentios, nós que não éramos povo, não somos povo de Deus, mas somos povo que podemos vir a Deus por causa da misericórdia de Jesus, que abriu o reino não só para os judeus, mas também para o gentio que se converteu ao Senhor. Continuando aqui, não há justo, nenhum sequer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A mão eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O testemunho péssimo, queridos. Foi isso que nós nos transformamos. Mas qual é o problema? Por que eu estou chamando a atenção? Porque o mundo está enganado ao seu próprio respeito. O ser humano está enganado ao seu próprio respeito. Sabe qual é o problema? A humanidade pensa, a gente pensa que a gente é bom. A gente pensa que a gente é filho de Deus. Então, queridos, o ser humano é assim no seu geral. Mas o Senhor tem falado para que esse homem se arrependa, venha a Ele, se entregue a Ele, deixe Ele governar a sua vida. Por que eu estou falando isso, queridos? Nos anos 90, começou a se pregar um evangelho chamado Evangelho da Prosperidade. Houve uma reunião na Suíça, se eu não me engano, na cidade de Lausanne, onde a igreja estava reunida, vários irmãos estavam reunidos lá, e de repente alguém se levanta e começa a compartilhar algo, mas esse algo não vem do reino, esse algo é tipo como uma empresa. E a igreja, muitos líderes, pessoas do mundo todo, começou a abraçar esse negócio. E aí essa visão empresarial começou a entrar. Um crescimento através de um benefício que Deus vai dar. Então, essa doutrina maligna, ela troca o vindo de Jesus, o vir para Jesus, porque eu descobri que eu sou um miserável, porque eu descobri que eu sou um pecador, porque eu descobri que eu não presto, porque eu descobri que a minha vida está desgraçada nesse mundo, para vir para Deus, porque Deus vai me dar. Eu estou com um problema, então eu vou a Deus e Deus resolve o meu problema. Meu casamento está com problema, Deus cura meu casamento. Eu estou com problema de saúde, Deus cura minha saúde. Eu estou sem emprego, perdi o emprego, Deus resolve o meu problema de emprego. Mas eu sou pobrezinho, eu preciso ganhar uma graninha. Então Deus vai e resolve o problema dando um dinheirinho. Queridos, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque o Evangelho é um chamado para a vida. Jesus está nos chamando para viver. Jesus está chamando a gente para mudar de vida. Jesus está chamando a gente para nunca mais ser aquela pessoa que a gente era antes de chegar a Ele. Você sabe quem você era antes de chegar a Jesus? Eu acredito que sim. Porque naquele dia que Ele chegou, houve uma ruptura com o velho homem. É assim que a palavra chama aquela pessoa, o velho homem, porque o novo homem nasceu em Cristo Jesus. Para não mais viver segundo o seu pensamento, para não mais viver segundo o seu sentimento, a concupiscência do seu entendimento, mas para viver segundo aquele que falou assim: vem, eu cuido de você, eu mudo a sua vida. Se você crê em mim, do interior, do teu interior, vão fluir rios de água viva. Querido, essa é a promessa. Foi para isso que Ele nos chamou. Agora, no dia a dia, esse negócio tem que ser para valer. Então não adianta a gente ficar com uma nostalgia de quando lá atrás, imagina, me converti em 81, imagina eu ficar aqui sonhando, namorando com 81, pelo amor de Deus,
Tem gente aqui que nem era nascido. Porque a minha fé precisa se renovar cada dia. Como a Ivonete falou, quando a prova chegar, a gente tem que ser encontrado nele. Quando a luta chegar, a gente não vai olhar para a situação, nós vamos olhar para ele e falar assim: eu não estou entendendo nada, mas eu sei, eu tenho promessa, o Senhor já falou comigo, o Senhor já resolveu essa encrenca. Eu não vivo mais olhando para a minha luta, é o meu problema, é a minha dificuldade. Não. Eu tenho o outro, o Senhor Jesus. Eu vivo agora olhando para Ele. O pau pode estar quebrando na minha vida, na sua vida, mas olha para Ele. Não tira os teus olhos dele. Não tira os teus olhos dele. Então, querido, deixa eu te perguntar, o que você veio fazer hoje aqui? Você veio aqui porque você está acostumado a ir na reunião da igreja? Você veio aqui porque a sua família é cristã e você está acostumado a vir com o papai e com a mamãe que vem para o culto, para o encontro da igreja? Queridos, esse encontro que nós tivemos com o Senhor, nós não podemos deixar as fases do mundo nos enganar. Eu quero ser um profeta de Deus para a igreja hoje. Eu quero falar, igreja, nós precisamos ir e fazer aquilo que Jesus falou que a gente tem que fazer. Nós não podemos mais. Olha, queridos, o Brasil, eu nasci num Brasil pobre. Muitos aqui não conheceram, não sabem o que é um Brasil pobre. Outros sabem. Acredito que aqueles que são mais velhos. Mas assim, vocês jovens, vocês não sabem o que é um Brasil pobre. Graças a Deus por um lado, infelizmente por outro. Porque a necessidade faz o sapo pular. Ter necessidade é uma bênção. Porque nos faz crescer, nos faz correr. Mas, querido, hoje nós estamos num Brasil, graças a Deus, bem melhor, mas nós não podemos deixar que as finanças, que o ter e o possuir, e que as coisas desse mundo nos envolvam. Porque a Bíblia diz que um soldado, deixa eu ler aqui o texto bem direitinho, esse texto não está decorado, mas ele está escrito. Eita, agora eu nem sei onde é que ele está escrito. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 2,4. Só para os irmãos registrar quem estiver anotando. 2 Timóteo 2,4 fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, queridos, nós não podemos se envolver com o negócio dessa vida. Mas como é que faz para não se envolver com o negócio dessa vida? A vida vive nos pegando, as situações, os problemas. Amados, é continuar nele. Marta trabalhando, se esforçando para fazer a obra. Marta estava servindo a igreja, servindo a plateia que estava chegando em casa. E ela estava, coitada, com muito trabalho. Chegou Jesus, manda a Maria me ajudar. Eu estou aqui tão atarefada, servindo o pessoal. E Jesus fala assim: Marta, Marta, você se preocupa de tantas coisas. Uma só coisa é importante. Maria escolheu esse negócio. E não lhe será tirado. Queridos, então, para nós nos mantermos nele, é preciso estar nele, estar em comunhão, estar recebendo do irmão, estar deixando o Senhor fazer com a gente do jeito que Ele quiser, estar dependendo, estar recebendo, muitas vezes nem concordando, mas aguardando, não se rebelando. A gente se rebelava, ficava nervosinho, dava faniquito.
Lá, o velho homem. Hoje não, queridos. Ah, mas eu sempre fui nervoso. Eu sempre acordei de mau humor. Hoje não. Aquele que veio para Cristo renunciou à sua velha vida. Perdeu tudo para ganhar a Cristo. E agora Cristo vai nos moldar segundo Ele, não mais segundo a gente. Então o nosso velho homem está morto. E agora, querido, nós vamos ter que trabalhar essa vida em Cristo todo dia. Todo dia. Todo dia. Hoje eu entrei em crise, eu comecei a compartilhar. Fui para frente do espelho, né, para poder ministrar um pouquinho ali, poder me adequar àquilo que a gente vai estar ministrando aqui. E eu fiquei frustrado, porque eu falei assim, poxa, eu cheguei lá e não saiu nada. Eu falei assim, Senhor, mas eu entendi. O Senhor não queria que a gente viesse aqui e repetisse um monte de versículo decorado, mas que a gente corre um grande risco de não estar praticando. E isso pode acontecer. Nós conhecemos os textos. O problema não é esse. O problema é porque nós estamos indo. Sabe por quê, queridos? Porque esse ambiente de igreja que é tão gostoso, que é tão legal, pode ser um problema, porque a gente vicia. É tão bom esse colinho, é tão bom esse carinho, é tão bom esse leco-leco, esse negócio que vem para cá e vem para lá e vamos fazer juntar a panela. Ah, não, nós vamos viajar. Ah, não, nós vamos, queridos, e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nisso. Mas o problema é a gente se perder nisso e não ficar firme no propósito que nós fechamos com Ele, que é um propósito de morte. Queridos, nós demos uma palavra naquele dia, mas nós temos a vida toda para provar essa palavra. Por quê? Porque nós demos uma palavra lá na nossa conversão, não quer dizer que a nossa carne vai fazer igual o cachorrinho, abanar o rabinho e falar, sim senhor, sim senhor. A nossa carne vai falar, não. Você vai ter que matar ela. Você vai ter que matar ela. Nós vamos ter que matar a nossa carne. E falar, Jesus, eu não estou aguentando. Eu não estou dando conta, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu quero, mas não consigo. Talvez alguns aqui entendam o que eu estou falando. Temos lutas que a gente lutou a vida toda. Não damos conta e um dia a gente clama. Um dia eu clamei assim, vindo de uma situação já de pecado. Eu andando para casa, eu clamei, Deus, manda parar. Eu não aguento sair dessa situação de pecado, uma situação de um relacionamento com uma moça, não sexual, mas muito próximo disso, moça não crente, julgo desigual, vivendo escondido da igreja, muito tempo atrás, que eu já era solteiro. Mas eu falei, Deus, manda parar. Eu não consigo. O Senhor sabe quanto eu já tentei, quanto eu já corri, quanto eu já lutei, quantas orações, quantas confissões. Procurar a igreja, procurar pastor, vem cá, meu amado, deixa eu te compartilhar, estou tendo esse problema, estou tendo essa luta, estou me masturbando, querido, e palavra, e palavra, e palavra, e palavra. Mas a morte, querido, nós precisamos conhecer a morte. Porque enquanto a gente não conhece a morte, a gente pensa que está vivo, e a gente não clama com o fundo da nossa alma. A gente não clama, não fala, Deus, me tira dessa agonia, porque a gente tem uma sensação que está tudo bem. E porque a gente conhece a palavra, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente decora o texto, a gente pensa que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Porque Jesus falou assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Eu quero dar um conselho para mim e para você, querido, enquanto você não sentir esse rio fluindo, não para. Porque a palavra está dizendo que vai fluir o rio, não quer dizer que o rio está fluindo. Sabe por quê? Porque para o rio fluir, a gente vai ter que buscar um outro texto, Gálatas 5,16, que diz assim, andai em espírito,
andai em espírito, e não satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que é do vosso querer. Só tem um jeito, querido, de agradar aquele que o Pai mandou. Só tem um jeito de agradar o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É obedecendo Ele, queridos. Por favor, eu não estou trazendo uma palavra de acusação a nenhum dos irmãos e irmãs, nada. Eu só estou querendo que Deus gere no nosso coração, querido, quebrantamento, choro, arrependimento, confissão e retorno. Porque a gente pode estar dentro da igreja e não vivendo igreja, não sendo igreja. A gente pode estar perdido, porque o problema, querido, não está aqui. O problema é ser igreja em todo lugar. E aí o nosso testemunho é muito importante. Porque, querido, o teu testemunho é aquilo que Deus fez na tua vida. Não deixa de abrir a boca e falar do que Deus fez em ti. Eu amo a minha conversão. A Bíblia tem conversões lindas de Paulo, né? A conversão de Paulo é maravilhosa, né? O próprio Jesus. Mas, queridos, eu amo o jeito que Deus me resgatou. Um jovem de 13, uma criança de 13 anos. Deus colocou uma convicção de pecado tão grande dentro de mim, que eu perguntei assim com 13 anos de idade, como eu posso ser filho de Deus, se eu vivo e faço tudo o que eu vivo e faço? Uma crise, queridos. Eu sabia o que era correto, mas eu não praticava. Eu sabia o que era certo, mas eu não vivia. E Deus, na sua infinita misericórdia, porque eu não era filho de família cristã, era filho de família religiosa, de vez em quando ia na reunião, fazia suas promessas, cumpria, pagava seus votos, mas não era gente comprometida com o Senhor. Mas o Senhor foi lá e buscou aquele menino, e com 16, foi uma saga de 3 anos, mas com 16 anos, eu encontrei um amigo com a vida toda complicada, tinha saído do exército, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, tudo que não presta. E eu chego debaixo de um poste de luz, e estou ali, aquele jovem em pé, com uma caixinha na mão, e uns 6 jovens sentados, e eu falo assim, o que vocês estão fazendo? Estão jogando dominó? Ele falou, não, eu estou falando de Jesus, eu estou pregando o evangelho para os colegas aqui, você também não quer ouvir? Aí eu virei para ele e falei assim, você? Eu conhecia a vida daquele cara, eu sabia quem era aquele cara, mas era um novo homem. Eu encontrei a resposta para a minha vida. Deus muda a gente. Deus muda a gente. Eu falei, eureka, achei. Se Deus muda meu colega, Ele pode me mudar. E ali eu entreguei minha vida para o Senhor. E o Senhor começou a me transformar. O Senhor começou a me gerar na palavra dEle. Como Wagner falou, Bíblia, Bíblia. Eu sou apaixonado pela palavra, queridos. Sabe por quê? Com a Bíblia, a gente não leva engano. A gente tem opinião, a gente acha, a gente pensa. O mundo está cheio de filosofia, que a Bíblia até fala de vã. Mas quando você leva a palavra... E uma coisa mais legal ainda que eu gosto, é que você não precisa... Queridos, não defenda a palavra. Ela não precisa de defesa. O próprio Deus defende, porque a Bíblia diz que Deus, não tendo coisa maior pelo que jurar, jurou pelo seu próprio nome. Jesus fala, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Querido, isso tem que gerar fé. Andar com Deus não é a certeza das coisas que a gente vê, mas a convicção das coisas que a gente não vê. Não vê é maravilhoso, porque isso gera fé. Fé em quê? Fé na palavra. Fé naquilo que você ouviu, Deus falou. Não estou falando de profetada não, tá, queridos? Cuidado com profetada. Cuidado. Você vai casar com fulano de tal. Para com isso.
Você é livre para escolher com quem você vai casar, se você vai casar, se você quer casar, querido. Cuidado com esse negócio. Claro que Deus pode usar? Pode. Pode. Mas cuidado, queridos. Com controle, com domínio. É palavra, guarda como palavra, deixa se cumprir. Irmão trouxe uma profecia? Pega e anota. E espera cumprir. Porque se Deus falou, pode ter certeza. Bota o teu barco no cais. Porque se Ele falou, Jesus, Ele vai fazer, meu irmão. Minha irmã, Ele vai fazer. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas às vezes a gente vem querendo que alguém fale, que alguém faça. E aí, queridos, é claro que a gente tem os pastores, é claro que a gente tem os discipuladores, é claro que a gente tem os líderes de grupo caseiro, mas vamos corrigir uma coisa. Nós precisamos relacionar primeiro com Deus. Esse relacionamento é insubstituível. E claro que você vai relacionar com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu líder, mas, querido, para de vir à igreja, de vir para os irmãos, dizendo, tipo assim, eu chego para o Lucas é meu discipulador, eu falo, Lucas, rapaz, eu estou com tal situação, eu estou com tal problema. O Lucas fala assim, ô Beto, beleza, vai orar. Aí eu dou um pulo e falo assim, orar? Orar? Você só me manda orar? Tu queria o quê, meu irmão? Tu queria que o garoto fosse o Superman? E trouxesse para você tudo que, querido, por favor, é orar sim, é clamar sim, sabe por quê? Porque às vezes, querido, a gente pensa que Deus é nosso empregado, a gente pensa que Deus vai sair do trono dele para servir a gente, e a gente tem vontade de passear, ele vai dar o passeio para a gente tem vontade de comprar, a gente vai comprar para a gente tem vontade de casar, ele vai dar o casamento para a gente às vezes se relaciona com Deus desse jeito, só que Deus não é bobo. Deus conhece o coração do homem antes da palavra chegar, sair do coração. A Bíblia fala que a palavra, que o pensamento da gente sai do coração e quando chega, Deus já conheceu esse caminho. Queridos, a gente faz teatro, engana muito bem os homens, mas a Deus não. Então, meus amados, nós precisamos conhecer esse contexto, porque quando nós formos pregar o Evangelho, primeiro para nós, prega o Evangelho primeiro para a gente, depois a gente anuncia para outros, porque, querido, o nosso testemunho é fundamental, não se engane, as pessoas nos conhecem, elas vão ouvir sua palavra, mas ela, todo dia ela está de olho em você. Você acha que seus familiares não te conhecem? Conhecem. Você acha que seus parentes não te conhecem? Conhecem. Você acha que seus vizinhos não te conhecem? Conhecem. Você acha que seus amigos de faculdade, de escola não te conhecem? Conhecem. Você acha que o seu pessoal do trabalho não te conhece? Conhece. Você acha que o pessoal da igreja não te conhece? Conhece. Porque antes da nossa boca falar, o nosso testemunho vai na frente. Está todo mundo vendo. O dia que a Dora pisar no meu pé, ai Dora, sai para lá. Resolve aí para mim, todo mundo vai ver que, nossa, que isso, Beto, não só bateu na Dora, como ainda pediu puder completar a obra, amar a obra. Aí vai chamar como diz o Vanderlei, vai ficar complicado, né? Que o Gledson resolve qualquer parada. Opa, tem uma galerinha jovem aqui que está correndo. Então, queridos, muitas vezes a gente também, antes de pregar o Evangelho, é um erro cruel. A gente começa a pregar a igreja. É porque a gente reúne assim. A gente não tem templo. É porque a gente tem bons relacionamentos. É porque se você precisar, você vai ser assistido, vai ser assistida. É porque... Então, queridos, antes das pessoas amarem o Senhor, elas passam a amar a igreja. Antes de elas servirem ao Senhor, elas passam a servir a igreja. Eu não estou falando que tem problema, mas você está entendendo? O que eu estou querendo dizer?
Queridos, prega o que devemos falar para fazer discípulo. Falar de Jesus e da porta do reino. Que porta é essa? A porta do reino. Se você entrar aqui na escola, você não passou por uma porta. Para entrar no seu carro, você não passou por uma porta. Para entrar na sua casa, você não... Todo lugar que a gente vai não passa por uma tal de porta. O reino também tem porta. E essa porta se chama arrependimento, batismo nas águas, ou melhor, batismo em Cristo, e batismo com o Espírito Santo. Então, queridos, nós devemos falar e ficar ali falando da porta do reino. Devemos levar o evangelho não para crente, mas para não crente. Mas como é que a gente faz com crente? Não, se a pessoa nos procurar, nós vamos procurar ajudar com aquilo que puder, vamos procurar servir, vamos procurar apoiar, vamos estar junto, não vamos rejeitar ninguém. Mas, querido, o evangelho é para aquele que não foi alcançado, porque aquele que já foi alcançado tem uma responsabilidade sobre si, de correr atrás, e claro que a igreja vai ajudar, claro, vamos discipular, vamos orar, vamos chorar, vamos correr, mas, queridos, nós precisamos ir atrás do perdido. A Bíblia diz que Deus deixa 99 ovelhas que estão ali, e vai atrás da perdida. Aí, queridos, nós estamos num Brasil de, não sei se é 54% da população evangélica hoje, né? Essa é a estatística. Mas nós precisamos relacionar com gente que não conhece o Senhor, gente incrédula, gente que não tem Deus mesmo. Nós temos que ser amigo de mundano. Deixa eu usar uma palavra que talvez você vai entender um português melhor. Aquela pessoa que está no mundão. Porque a gente só é amigo de crente. Aí a gente acaba caindo no pecado de pregar para crente. Isso é pecado, irmão. Você se arrepende, você converte. Brincadeiras à parte, acaba acontecendo isso. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Irã falava, o Kim falou, Kim está onde? Kim está por aí, está ali o Kim falou da família dele, lembrei do Irã. O Irã falava assim, gente, a gente não pode ser xiita, a gente está ficando xiita. Qualquer coisa que acontece, mas não sei o que, o irmão fez, não fez, o presbitério vive sendo perguntado. Alguém fez, não fez, por que foi, por que não foi, porque sentou, porque não sentou, porque viajou, porque não viajou, porque vendeu, porque não... Gente, pelo amor de Deus, deixa o irmão. Se a gente proteger demais, o irmão nem peca. Deixa o irmão pecar. Queridos. Porque esse é o engano. A gente protege tanto que o irmão não erra. O irmão te perguntou alguma coisa? A palavra diz que a gente não deve ser intrometido. O irmão te perguntou alguma coisa? Não. O irmão está beleza? Tá, ele pode estar até errado, mas ele está beleza. Deixa ele. Queridos, uma palavra que me ensina muito é aquela palavra do filho pródigo. E engraçado, eu gosto de meditar na palavra. Deus faz umas coisas que ninguém faz. Mas a gente tem que meditar para a gente fazer. Se Deus faz, a gente tem que fazer. O filho pródigo pede o dinheiro para o pai, mata o pai. Me dá a parte dos meus bens. O que o pai faz? Dá. O pai não podia falar, eu estou vivo, quando eu morrer, tu pega a tua parte da herança. Não podia falar, mas o pai, para complicar a nossa vida, ele dá. Aí, o cara sai, pega a grana e sai. E gasta, se prostitui, gasta no boteco, na farra, na balada, na festa rave. Ele arrebenta a boca do balão. Mas um dia que ele falta, e quando falta e a necessidade chega, ele vai arrumar emprego. E vai trabalhar no chiqueiro, na fazenda de porcos. E quando ele chega lá,
A Bíblia diz que ele teve vontade de comer as alfarrobas, que é as bolotas que os porcos comiam, mas não lhe foi dado. A Bíblia diz, não foi dado. Aí ele lembra do pai. E a revelação, o arrependimento cai na hora. Já não sou digno, vou voltar para o meu pai. Mas vou pedir para ele me tratar como um dos meus funcionários, dos funcionários dele. Porque eu já não sou digno, ele entendeu. Eu já não sou digno de ser chamado filho. E voltou. Estava equivocado, mas tudo bem. Voltou equivocado, mas beleza. E pediu, pai, botou-lhe a sandália nos pés, botou a capa e botou o anel. Tu é filho, rapaz. Tu é filho. Botou ele no lugar de filho. E o outro irmão também complicado. Era filho, mas vivia como escravo. Quando o irmão reclamou, pai, tu deste o boi para ele, eu sempre estou aqui, faço tudo. Filho, tudo que é meu é teu. Por que tu não desfrutou de tudo que a gente tinha? Também não sabia. Vivia como escravo. Não vivia como filho. Então, queridos, é muito importante a gente parar para meditar e entrar na profundidade. Nós estamos aqui falando mais de relacionamento com Deus do que de proclamação, porque, diga-se de passagem, a proclamação vem depois. Se a gente não faz a lição de vida, a gente vai proclamar o quê, queridos? A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Se o nosso coração não está cheio de Deus, você vai pregar Deus como? Como? A gente está preocupado com o sustento, está preocupado com a promoção, está preocupado com o trabalho, está preocupado com a faculdade, está preocupado. E essas coisas todas são lícitas, mas sabe o que a Bíblia faz? Buscai em primeiro o reino. Aquele que te chamou e falou assim, eu cuido de você, ele cuida de você. Você tem problema? Bota na mão dele. Ah, mas é simples assim? Não, não é simples, porque ele vai te tratar. Se você precisar ralar, ele vai falar para você, vai ralar. Se você precisar perder, ele vai falar para você perder. Se você precisar perdoar, ele vai falar para você perdoar. Se você precisar consertar com alguém, ele vai falar para você consertar com alguém. Queridos, se a gente às vezes não engana nem o nosso semelhante, a gente vai enganar a Deus? Deus não é bobo. Mas é preciso, porque a transformação passa por aí. Não pensemos nós que Deus nos pegou para dar uma melhoradinha na gente. Deus vai transformar, querido. Deus quer transformar. E quando você estiver se enchendo mais de Cristo, sabe o que vai acontecer? Naturalmente, esse negócio vai sair. Querido, o Wagner falou uma coisa aqui tremenda. O Wagner deu aqui uma notícia alegre. A gente não se alegra mais com o que é alegre. A gente não dá mais glória a Deus. A gente não... Mas se o Flamengo faz um gol, meu irmão, o Maracanã tem que cair. Não é mesmo? Às vezes nós estamos, queridos, não é que nós não estamos cheios de coisas, nós estamos cheios de outras coisas. Nós estamos cheios de outras coisas. Aí a gente pensa que, eu sou discípulo, eu relaciono com a igreja. A gente pensa que esse tipo de coisa vai nos safar. E eu não estou aqui desmerecendo nenhuma dessas coisas. Eu só estou dizendo que a gente precisa acordar para a vida. Nós precisamos acordar para a vida, queridos. E se nós não estamos cheios de vida de Cristo, se liga. Se liga. Sabe o que Jesus falou? Ele falou, esses sinais vão acompanhar. Ele não falou que pode, ele não falou que talvez, não falou que quem sabe, ele falou, esses sinais vão acompanhar os que creem. Em meu nome, eles falarão novas línguas. Em meu nome, eles tocarão nos enfermos e eles ficarão curados. Se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Eles vão mandar os demônios saírem e eles vão sair em nome de Jesus. Queridos, a vida, o rio de água viva tem que fluir.
Se não está fluindo, tem que acontecer alguma coisa. Corrija o irmão. Outro dia eu estava com a Miriam numa pregação, essa foi muito engraçada. E Deus usando a Miriam tremendamente. Estamos lá e tal, e pregando o evangelho, manifesta demônio, manda sair, não sei o que, não sei o que. E a Miriam está lá cheia de revelação, o Senhor, eu ali, vibrando, né? Quando você vê Deus pegando a pessoa e usando a pessoa, e elas viram para mim e falam assim, ora aí, ora aí. Eu falei, pô, Deus está te usando e tu quer que eu ore? Deixa quietinho no meu canto aqui. Não deixa eu atrapalhar a obra não, irmã. Queridos, isso é tremendo. O Espírito Santo pulando, fluindo, agindo, tocando. Coisa linda. Coisa que a palavra de sabedoria. Deus usou a Miriam ali, uma palavra de sabedoria. Tremenda. Pessoa complicada para confessar. Deus tem falado que você precisa confessar. O demônio se manifestou na hora. Eu não vou, eu vou matar ela. Aí começou, né? Aquele show. Mas, queridos, que coisa tremenda. O demônio saiu. Continuamos ali ministrando. E aquela pessoa, quando liberou perdão sobre tudo que estava amarrado lá atrás. Tinha coisa cabeluda. Mas louvado seja Deus. Quando confessou e perdoou ali aquela situação com a pessoa ali presente, ela saiu confessando o passado, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu. Louvado seja Deus. Ó o rio de água viva. Glória a Deus, queridos, eu não quero me delongar. Mas eu acredito que o Senhor já falou um pouco com a gente. E eu quero animar os irmãos a continuarem meditando. Não só no que foi falado aqui, mas no que Deus tem falado. Querido, para prestar atenção. Nós não podemos continuar vindo para as reuniões, esperando. O que será que Deus vai falar? Opa, não. Concentra com Deus. Tem falado, o que Deus vai falar, a gente vai ouvir, vamos receber. Não vamos porque a gente acaba não meditando, em tudo que Deus já falou. Deus já falou muito hoje aqui, queridos. Desde o início do encontro, desde a música. A música que fala em quebrantamento, é um negócio difícil para a carne da gente. Difícil quebrantar, meu irmão. Difícil confessar. Difícil pedir perdão. Difícil arrepender. Mas porque a gente canta, parece que está tudo bem. Não está. Se liga, abre o olho. Porque Deus está trabalhando na nossa transformação. Então, queridos, vamos ficar ligados na palavra. Ligados, promessas. Promessas de Deus. E não tira o olho delas até que elas se cumpram na nossa vida. Às vezes a gente fica anos parado, anos com problema. Quando é que esse problema vai parar, queridos? Jesus é suficiente para arrancar esse problema da nossa vida ou não é? Será? Eu também acho que é. Não só acho, eu sei que é, mas você está a fim de entrar nessa briga? Só você e ele? A igreja não vai te salvar. O discipulador não vai te ajudar. É você e ele. Porque, queridos, tem hora que é só a gente e Deus. É você e ele ali na luta. É você e ele no deserto. O deserto só tem morte. E Jesus, para te salvar. Se Jesus não nos acha, não nos pega, o deserto vai nos matar. Mas nós temos uma palavra, queridos, que ele será conosco no deserto. Nós temos uma palavra, quando a gente passar pelo vale, o fogo não nos queimará, a água não nos traspassará. Então, queridos, eu quero cooperar com o Senhor, com a igreja, para que a gente clame por misericórdia. A palavra diz que pelo tempo decorrido, a gente já devia ser mestre.
mas muitas vezes a gente está tomando leite. Por quê? Porque a gente pensa que alguma coisa vai acontecer como mágica. Não vai. É ralação, queridos. É confissão. É renúncia. É entrega. É se conhecer. Ninguém se arrepende do que não conhece. Nós só temos condições de nos arrepender. Primeiro nós vamos ter que confessar esse pecado. Primeiro nós vamos ter que saber que sou eu o pecador. E aí eu posso me arrepender desse negócio, posso confessar ao Senhor e posso sair e depois glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, que o Senhor continue falando com o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Evangelho que Ele tem nos dado é preciosíssimo. Muitos gostariam de ter a revelação de tantas coisas que a gente tem. Mas nós não podemos ficar com isso retido. Nós vamos ter que sair para anunciar. Mas, queridos, as coisas desse mundo não podem estar no lugar de Deus. Nós vamos ter que tirar os ídolos e botar Deus no trono e servir a esse Deus e ter a vida desse Deus passando por nós e nos curando e nos limpando e as pessoas vendo e glorificando o nome de Deus. E quando nós perguntar, nós vamos para o chão, falar assim: querido, não sou eu não se engane, é o Senhor, Ele me chamou, eu vivia. Aí tu dá teu testemunho, aí Deus vai te dar a palavra lá, não se preocupa não, que Deus abre a tua boca que o Espírito Santo vai encher. Porém, queridos, nós precisamos fazer uma anamnese. Nós precisamos dar uma paradinha na agitação geral e falar: Senhor, tem misericórdia. Eu preciso andar, Senhor. Eu preciso avançar. Tem gente chegando, você vai precisar ajudar, querido, a discipular, a cuidar, a servir, a amar. Então, queridos, vamos caminhar. Eu queria que a gente, para concluir, só levantasse e que a gente, cada um orasse por si. Cada um orasse por si, queridos. Oração nunca é demais. E aquilo que o Senhor tenha te falado, dentro dessa palavra ou dentro de qualquer outra coisa, se coloca diante de Deus, querido. E clama: Senhor, me ajuda. Eu quero. Amém, queridos? Ora aí, por você, não ora por outro, não ora por você, clama por você, em nome de Jesus. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e faz um segundo o meu coração ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor
Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ó Pai, te pedimos, Senhor, nos conduz, nos ajuda a compreender o teu chamado, Senhor. Nos ajuda a responder, Pai. Queremos te pedir que tu venha nos consertar. Queremos pedir, Pai, que o relacionamento contigo e ser cheio de ti nos conduza não só a levar o Evangelho, mas, Senhor, a te representar e bem representar nessa terra, com um testemunho que fala muitas vidas e que enche a muitas vidas da vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém.